Que a paz do Senhor Jesus venha envolver a sua vida e esteja com você aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver nos acompanhando neste momento. Esta semana nós estamos vivendo a Semana Santa e refletindo na palavra de Deus em tudo aquilo que o Senhor Jesus vivenciou nesta última semana, antes da sua morte, da crucificação e da ressurreição do Senhor Jesus no domingo de Páscoa. E no dia de hoje nós nos lembramos daquela mulher em Betânia que ela vem com um vaso de perfume e ela derrama este perfume aos pés do Senhor Jesus. Ela unge o Senhor Jesus com este perfume de um valor incalculável. Inclusive, quando esta mulher ela derrama este perfume no Senhor Jesus, um dos discípulos, ele diz assim: olha, que desperdício! Como que pode uma mulher derramar esse perfume tão valoroso aos pés de Jesus? Poderia vender esse perfume e dar o dinheiro para os pobres. Olha só, esse que falava isso era Judas, porque Judas, além de trair o Senhor Jesus, alguns dias depois disso, Judas, ele era ladrão. A Bíblia diz que ele colocava a mão dentro da sacola de oferta e roubava a oferta. Está escrito na Bíblia. Sim, na época do Senhor Jesus também pedia-se oferta, é verdade. E Judas, como tesoureiro, roubava a oferta. Ele já tinha o espírito do roubo e da traição dentro de si. Quando ele falou que aquele perfume poderia ser vendido, ele não estava pensando nos pobres, ele estava pensando nele mesmo, porque ele poderia roubar se aquele perfume fosse transformado em dinheiro. O fato é, meu amigo, que quando a pessoa ela tem os seus olhos fixos naquilo que é material, então ela acha que é um desperdício, né? Um desperdício construir o templo, um desperdício trazer conforto para as pessoas que frequentam a igreja, um desperdício tudo que a gente usa para evangelizar através das redes sociais, da televisão, da rádio, sendo que o valor de uma alma não tem preço. E o Senhor Jesus provou isso, dando a sua própria vida para a nossa salvação. Derramar o perfume aos pés do Senhor Jesus significou para aquela mulher derramar toda a sua vida, entregar a sua vida de corpo, alma e espírito, se entregar totalmente. É isso que Deus deseja de você, é isso que Ele espera, uma entrega total, uma entrega sem restrição, derramar aquele perfume de um valor muito grande aos pés do Senhor Jesus significa derramar a sua vida, o seu passado, o seu presente e o seu futuro. No outro evangelho, diz que esse perfume ele valia 300 denários, exatamente um ano de trabalho, retirando os sábados e retirando alguns dias de festa. Então, durante um ano, 366 dias, se você retirar um dia do descanso e retirar algumas festas, então você vai ter 300 dias de trabalho. E era exatamente o valor daquele perfume. Só para você ter uma ideia, né? Quanto que você ganha durante um ano? Este é o valor daquele perfume. Um ano de trabalho. Sem dizer que aquela mulher era uma mulher que se prostituía. Ela vendia o seu corpo em troca de dinheiro. Então, para ter aquele perfume, ela se prostituiu 300 vezes. Ela dormiu 300 vezes, ela vendeu o seu corpo para poder ter o valor daquele perfume. Aquele perfume representava para aquela mulher sofrimento, dor, angústia, uma vida de pecado, uma vida de angústia transformada naquele perfume que tinha ali o valor de um ano de trabalho. E o que aquela mulher fez? Derramou esse perfume aos pés do Senhor Jesus.
Isso tem um significado muito mais espiritual do que o valor do perfume. Derramou ali o seu passado, o seu presente e o seu futuro. O Senhor Jesus perdoou esta mulher e disse que aonde fosse pregado o evangelho, falariam da atitude desta mulher. E nós estamos aqui, 2000 anos depois, mais de 2000 anos depois, falando exatamente da atitude dessa mulher, falando dessa entrega, desta devoção. É isso que Deus espera de mim, de você, uma entrega total. Aproveite essa Semana Santa, que inclusive nós estamos na Unigrejas, vivendo o jejum de Daniel, um jejum de 21 dias. Então aproveite esta Semana Santa para se entregar. Aproveite essa Semana Santa para buscar a Deus, para invocá-lo, para se voltar para Ele. E com certeza Ele vai agir poderosamente na sua vida. Acompanhe este depoimento. Veja o que acontece quando a pessoa se entrega de verdade. Aos 14 anos, eu sofri um abuso e isso me prejudicou muito. Eu sempre tive sonho de casar, de namorar, só que com aquele momento, ali acabou a minha inocência. Eu não tinha nenhum respeito pela minha mãe, eu não tinha nenhum respeito pelo meu pai. Eu tinha até um apelido na minha casa que eles me chamavam do diabo da família. Porque eu tinha uma raiva tão grande dentro de mim, pensava, poxa, meus próprios pais não me defenderam. A minha família que deveria me guardar, me proteger, não fez isso. Então eu pensava, se eles não me protegeram, quem vai me proteger? Eu não sabia mais o que era amar eles. Briguei muito feio com a minha mãe. E eu lembro que a gente discutiu muito feio e ela até perguntou pra mim o que estava acontecendo. E eu falei pra ela que eu não podia falar. Eu não conseguia confiar em mais ninguém. Então foi a ponto de que a gente brigou e eu acabei batendo na minha mãe. Ela tem marcas que eu deixei nela, puxei os cabelos dela, joguei ela na cama e vi o que eu tinha feito. E foi aí onde eu me culpava mais, porque eu falava, tá vendo, nenhuma filha boa eu consigo ser. Vinha na minha cabeça, mata eles e depois se mata. E eu lembro que uma vez eu peguei a faca e eu fui pra perto do quarto da minha mãe. Eu cheguei perto do pescoço deles e eu encostei a faca no pescoço dela. E eu lembro que depois eu olhei assim e corri pro banheiro e pensei o que eu tava fazendo. E foi onde eu peguei a faca e então, ao invés de eu machucar eles, eu comecei a me machucar. Então, eu machucava os meus pulsos. Só que eu não conseguia entender o que acontecia comigo, porque eu tinha aqueles pensamentos. Foi quando eu lembro que eu fui pro quintal e eu falei que Deus não existia. Porque se Deus existisse, eu não estava passando por tudo isso. Eu sempre fui uma pessoa que tinha que estar rodeado de amigos. Então eu bebia ao redor deles, era a alegria de todo mundo. Bebia com eles, fumava com eles. Mas quando eu chegava em casa, só eu sabia o vazio que eu sentia. E uma prima minha, ela me convidou, ela já frequenta a Igreja Universal. Foi quando ela soube da minha situação. E eu lembro que eu até fui meio grossa com ela, porque quando ela falou comigo, falei que eu não ia levar carteira, porque eu pensava que eles iam roubar. O pastor falava pra gente fechar o olho e eu não fechava. Eu era muito teimosa com isso. E eu lembro que foi o próprio Deus ali que falou comigo. O pastor, ele não me conhecia, ele não sabia de nada que eu tinha passado. Às vezes você tá passando por um problema tão grande e você ainda quer ser orgulhosa. Eu falei pra Deus que eu não aguentava mais sofrer e que eu queria amar minha família porque eu não amava eles. E quando eu comecei a falar, eu lembro que as minhas lágrimas desciam e eu ainda era orgulhosa, né? Então eu tentava segurar as lágrimas, mas foi tão natural que eu comecei a me abrir. E eu nunca tinha falado com ninguém. O ódio que eu tinha por essas pessoas que fizeram isso comigo também aumentava, eu não perdoava eles. Se eu visse eles na minha frente, eu queria matar eles. Até que um dia, teve um propósito na igreja, onde a gente tinha que estar mais próximos de Deus e distante do mundo. E foi ali onde eu vi que eu tinha que negar as minhas vontades. Eu fiz um propósito também pessoal meu, porque eu tinha meditado na Bíblia, eu tinha visto que Zaqueu ele tinha subido na árvore para poder chamar a atenção de Deus.
E foi ali onde eu entendi que eu tinha que fazer algo para poder chamar a atenção de Deus. Eu colocava o celular para despertar às 2 horas, eu ia tomar banho, eu colocava uma melhor roupa, eu estava dentro da minha casa. Mas eu lembro que eu passava perfume, eu me arrumava como se eu fosse para a igreja e buscava de madrugada. Eu comecei a me abrir mais com a minha mãe, às vezes eu perguntava, mãe, como foi seu dia? Até ela estranhava, porque eu mal falava com ela. Esse propósito, ele me fez nascer realmente de novo, porque ele fez com que eu fosse lá atrás, eu entrasse dentro de mim e tirasse tudo que não prestava. E uma dessas coisas seria a mágoa. Eu tinha um ódio muito grande das pessoas que fizeram isso comigo. O meu coração não queria. Eu não queria. Se eu fosse me importar porque eu estava sentindo, eu não queria perdoar. Nunca ia perdoar eles. Mas eu entendi, conforme eu fui participando desse propósito, eu entendi que eu tinha que fazer o que era melhor para mim. Tinha uma reunião no domingo pela manhã. E eu lembro que eu me acordei cedo. Eu me preparei. Eu falava que eu era noiva de Deus. Eu lembro que eu comprei um perfume só para usar aquele dia. E eu falei que naquele dia eu iria casar com Deus. E eu cheguei na igreja, eu fui em jejum de palavras, eu fiz um jejum pessoal meu. Eu sentei num dos primeiros bancos e eu estava aguardando começar a reunião, porque eu lembro que eu cheguei bem cedo na igreja. E assim que eu peguei a Bíblia, eu fui meditar, eu vi aquela passagem onde dizia: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu fechei aquela Bíblia e fiquei pensando naquela palavra. Foi onde eu olhei e vi que estava escrito: Jesus Cristo é o Senhor. E eu refleti tudo que eu já tinha passado na minha vida, o quanto que Deus tinha me mudado. Só que eu falei para Deus que eu queria esse poder dentro de mim. Foi quando teve a ministração do Espírito Santo, onde o Bispo Macedo falou: você que fez tudo o que foi pedido, você que fez nesse propósito, tudo certinho, e você pode cobrar de Deus o que você fez. Foi onde eu falei para Deus que se Ele mudasse a minha vida, e se Ele me desse o Espírito dele, eu não queria mais viver para mim. Eu ia viver minha vida 24 horas para Ele. E foi aonde eu falei para Ele que eu queria aprender a amar como Ele amou. E se eu não tivesse a Ele, como eu poderia amar? Eu fui me enchendo de uma paz que eu nunca tinha sentido antes. E de uma alegria. O Bispo Macedo pediu pra gente ficar em silêncio. E ele falou assim: você que crê, receba o Espírito Santo. Ali, eu criei naquela palavra, não conforme eu não senti nada. Mas eu tive a convicção e certeza, porque eu tinha me entregado. E Deus falou no meu íntimo que eu era uma filha dele e que eu era escolhida dele. E eu me lembro que eu comecei a chorar aquele dia, porque eu não sabia o que era amar. E aquela Thalita de antigamente, realmente ela morreu. Aquela Thalita não existe mais hoje. Hoje eu tenho paz, eu tenho alegria, eu sei o que é amar minha família. A gente não conseguia conviver entre eles. Hoje a gente consegue reunir toda a minha família. E o propósito que eu participei foi o jejum de Daniel, que eu vivi esses 21 dias, onde eu me aproximei mais de Deus e o quão foi importante para mim e mudou a minha vida. Cada jejum de Daniel eu participo ainda mais, porque eu sei que em cada jejum de Daniel eu vou ter algo mais com Deus. E aí, você viu o que Deus faz na vida de uma pessoa quando ela se entrega totalmente aos pés do Senhor Jesus? Faça o mesmo. Entregue a sua vida. Deixa aí nos comentários a sua declaração de fé. Senhor Jesus, eu me entrego. Todo o meu passado, o meu presente, o meu futuro, eu entrego nas tuas mãos. Escreve aí, comente. Deixa aí a sua expressão de fé
neste comentário, dizendo que você entrega nas mãos dele o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Tudo está nas mãos de Deus, a sua família, a sua vida. Diga, meu Deus, transforma a minha vida por completo. Nós estaremos orando por você também, que tem declarado a sua fé. E digo mais, pegue o link desta emissão e espalha para todo mundo, tá bom? Espalha para a sua família, os amigos, grupo da igreja, grupo dos diáconos, dos presbíteros, dos missionários, no grupo de louvor, espalha no grupo do trabalho, espalha o link desta mensagem para que ela possa abençoar muitas outras pessoas. E se inscreva também no canal, deixe o seu like, o sininho, para você não perder nenhuma das mensagens de fé que nós colocamos aqui todos os dias e você pode acompanhar. E que o Espírito Santo te abençoe. Que Deus possa te abençoar, te fortalecer. Aonde chega a nossa voz, a nossa imagem, se espalhe este perfume da fé, este perfume de devoção, de entrega, de confiança, se espalhe. Aonde, meu Deus, existe o cheiro da morte, o cheiro do sofrimento, da angústia, o cheiro da tristeza, o cheiro da dor, aonde existe humilhação, sofrimento, pecado, que este cheiro ruim venha a ser substituído pelo bom perfume de Cristo e que haja mudança, meu Deus, total e completa na vida desta pessoa que crê em Ti. Nós abençoamos a todos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe todos vocês. Nós aqui da Unigrejas estamos vivendo esta fé da Semana Santa. E que Deus abençoe você aí, na sua igreja, na sua comunidade, aonde a nossa voz estiver chegando, aonde está se praticando este jejum de Daniel. Que o Espírito Santo te abençoe. E se você quiser estar conosco no domingo de Páscoa, eu particularmente estarei aqui no Templo de Salomão, em São Paulo, e você pode também estar conosco e nos visitar no domingo da ressurreição. Tá bom assim? Deus abençoe a todos vocês e até amanhã. Curso de Conhecimento Básico da Bíblia. Investir na Palavra de Deus é investir na sua vida espiritual. Quem estuda a Bíblia está mais apto para vencer em todas as áreas da vida. Neste mês de março, você pode se inscrever no curso de Conhecimento Básico da Bíblia, aproveitando o incrível desconto de 70%. No momento do pagamento, use o cupom de desconto, Páscoa70, e comece agora mesmo este estudo bíblico. No final, receba o certificado de conclusão deste curso bíblico e teológico. Tenha um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. Adquira já o seu pelo site unigrejas.com ou pelo WhatsApp 11 9 3809 0023.